5 receitas para o seu jantar para você que possui diagnóstico de diabetes. Receitas fáceis, receitas simples, mas que vão fazer diferença na hora de controlar o seu diagnóstico de diabetes e, consequentemente, manter uma glicose em jejum mais bem controlada, e isso vai facilitar para reduzir a sua hemoglobina glicada. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a receita de número 1, que na minha opinião é uma receita fácil, prática e que não possui um custo elevado, que é muito importante para a grande maioria das pessoas que precisam melhorar a alimentação, é a receita de frango grelhado com vagem e é uma receita completa para uma refeição do jantar que deve ter uma quantidade menor de carboidratos para você conseguir manter a sua glicose bem controlada durante a madrugada. Pois, se você parar para pensar, 8 horas do seu dia, que é geralmente uma quantidade de horas que uma pessoa dorme, se ela mantém a glicose bem controlada, já vai facilitar para reduzir a hemoglobina glicada. Então, se você está com a glicose alta toda manhã, pode ser devido à refeição que você está fazendo no jantar. Por isso que esse vídeo é muito importante. Então, eu vou colocar todas as receitas aqui ao lado que fazem parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, que é um programa onde eu ensino as pessoas a melhorar a alimentação e, consequentemente, cuidar melhor da glicose, da hemoglobina glicada e evitar as tão temidas complicações. Agora, bora para a receita para você colocar em prática. É importante que você anote todos. Então, eu vou colocar aqui agora a receita e vou falar sobre os ingredientes e ajudar vocês a entenderem sobre a importância de ter uma alimentação equilibrada. Então, a primeira receita é frango grelhado com vagem e queijo. Nós iremos utilizar 200 gramas de peito de frango, ou seja, uma quantidade de proteínas bem interessante que vai dar saciedade e que vai ter um alto valor biológico devido à presença de proteínas, não vai ter carboidratos e você pode utilizar dessa forma. Caso você não tenha tanta fome assim, você reduz a quantidade dos alimentos, não tem problema para poder fazer a sua receita. 1 colher de sopa de azeite e 1 de manteiga, preferencialmente manteiga sem sal, para dessa forma você ter uma quantidade aí de óleo para poder grelhar os seus alimentos. Sal e pimenta a gosto, vai do seu gosto, não exagere no sal, a pimenta não tem maiores problemas, pode utilizar a pimenta do reino, a pimenta biquinho e assim por diante. 100 gramas de queijo branco, uma quantidade também bem legal de queijo, então você pode utilizar o queijo Minas, o queijo Frescal, você pode utilizar também o queijo parmesão ou o queijo mussarela, aí você tem que reduzir de acordo com o tipo de queijo que você vai utilizar, porque 100 gramas de mussarela já vai ter uma quantidade maior de gordura, mas 100 gramas de ricota tem uma quantidade legal de gordura que não é tão elevada e que não vai aumentar tanta quantidade de calorias. Mas para você que tem pouco peso corporal e quer ganhar peso, você deve olhar com maior carinho para refeições como essa. Se você inclui aí 100 gramas de queijo parmesão ou queijo mussarela, já vai aumentar a quantidade de calorias que você vai consumir e vai ajudar você a ganhar mais peso sem descontrolar a sua glicose. Seguindo, 100 gramas de vagem, ou seja, fibras para poder dar volume ao seu prato, para você ficar saciado e assim conter também vitaminas, alguns minerais, e isso vai ajudar você a ter uma refeição mais completa. Orégano a gosto para dar sabor, é importante que você coma
com sabor, que você use pimentas, que você use ervas, para assim, dessa forma, não ter a impressão de que tem que comer de uma maneira, entre aspas, forçada. Além de suco de meio limão. Então, uma receita bem fácil, bem simples de se fazer. Você encontra os ingredientes facilmente. Caso você não queira comer tanto volume assim de comida, você pode diminuir a quantidade de peito de frango, a quantidade de queijo e a quantidade de vagem para poder assim ir de acordo com a sua preferência alimentar, mas essa é uma refeição completíssima que você deve utilizar e colocar em prática, tá ok? Já a receita de número 2 é o creme de couve-flor, um creme muito saboroso que eu utilizo no meu dia a dia, principalmente nos dias mais frios e que é fácil de fazer e principalmente fácil de se encontrar os ingredientes. Então, bora para os ingredientes. 3 dentes de alho picados, ou seja, para dar sabor. Alho é um excelente produto para poder dar sabor, além de ter os seus benefícios, além de fazer com que você também tenha benefícios para a sua saúde. Meio talo de alho poró picado, além de um fio de azeite de oliva para poder refogar esses alimentos. Um buquê de couve-flor pequena picado, então você pica tudo de forma pequena porque vai virar um creme. 2 unidades de chuchu picado, ou seja, muito volume de legumes e verduras, vai dar maior saciedade, maior quantidade de fibras e vai ajudar a baixar a sua glicose, além de reduzir a sua hemoglobina glicada a médio e longo prazo. Além de 300 ml de água, 3 folhas de couve-flor ou couve-manteiga, aí você pode utilizar tanto um quanto o outro. Eu preferencialmente utilizo a couve. 3 unidades de cebolinha verde picada, então para poder dar mais sabor, para poder dar um toque mais especial e você comer com maior saciedade, além de sal a gosto. Uma dica que eu faço aqui quando eu realizo essa receita é colocar um pouquinho de frango desfiado, fica uma delícia. Pode ser também carne moída, que fica também bem saborosa, então esse é um up, um plus para a sua receita, então coloque essa dica e não deixe de fazer essa receita, tá ok? E a receita de número 3 é o filé de tilápia ao molho pesto. Essa é uma receita que é um pouco já mais cara, porque a tilápia não é tão barata, mas para você que tem acesso a peixes, principalmente de água doce, com maior facilidade, com menor preço, não deixe de colocar aí no seu dia a dia. Não precisa ser a tilápia especificamente, mas essa é uma receita onde a gente encontra a tilápia com maior facilidade e bora para os ingredientes. 2 filés de tilápia, 1 xícara de folha de manjericão. Então, você vai utilizar a tilápia que tem proteínas, que tem benefícios para a sua saúde, baixa quantidade de gorduras, é um peixe excelente. 1 xícara de folha de manjericão, que é para poder fazer o molho pesto. Meia xícara de azeite de oliva, que é também para poder compor o molho pesto. 1 dente de alho picado finamente, que é para poder dar sabor, que é para poder fazer com que você tenha uma refeição prazerosa. 1 colher de sopa de parmesão ralado para poder acrescentar aí no seu molho pesto. 1 castanha do Pará, que é para poder adicionar ao seu molho pesto e assim você ter uma excelente receita. Sal e pimenta do reino a gosto. Então, uma receita muito fácil, muito prática de se fazer. Não deixe de colocar aí no seu repertório, pegar o peixe, grelhar, fazer o molho pesto, jogar por cima. Se você quiser adicionar alguns legumes, algumas verduras, aí você vai compondo mais o seu prato e aí você tem uma excelente refeição para poder fazer no horário do jantar, pois
Refeições mais leves, porém com fibras, com nutrientes, com vitaminas, com proteínas, com boas fontes de gordura, vão facilitar muito o controle do seu diagnóstico de diabetes. Então, entenda de uma vez por todas, não é para ficar chutando balde na hora do jantar, comendo pizza, hambúrguer, hot dog. Eu sei que são, entre aspas, alimentos gostosos, mas a sua vida não é sobre isso. A gente está falando de cuidar da nossa saúde e, assim, continuar com uma qualidade maior no tratamento. Eu quero que você comente aqui agora se você tem o costume de jantar, se você tem costume de fazer um lanche rápido, pois assim a gente vai gravar também sobre opções de lanches rápidos noturnos e eu tenho certeza que você vai colher excelentes benefícios para o seu tratamento, tá ok? E a receita de número 4 é a lasanha de berinjela. Muita gente me pede para falar da lasanha em si, mas infelizmente, por causa da presença da massa, que é farinha de trigo praticamente, infelizmente a lasanha tradicional não é tão interessante. E geralmente o que as pessoas fazem? Comem lasanha com arroz branco. E é uma combinação que vai fazer a sua glicose subir muito. Então nós temos uma opção de lasanha de berinjela que tem menor quantidade de carboidrato, que vai ajudar você a controlar a glicose, e você pode fazer, por exemplo, um arroz de couve-flor para acompanhar. Quem ainda não assistiu, eu gravei um vídeo falando a respeito de refeições para o almoço de quem tem diabetes. Lá tem a receita do arroz de couve-flor, então quando esse vídeo aqui acabar, vai lá assistir também. Então, bora falar sobre os ingredientes. Duas berinjelas descascadas e cortadas em fatia no sentido do comprimento. Então, é para poder deixar ela parecida mesmo com uma massa de lasanha tradicional. Uma cebola picada, que é para dar sabor, que era para poder compor o prato. 2 dentes de alhos amassado, que é a mesma coisa, precisa dar sabor para as suas refeições. É importante que você entenda isso. 150 gramas de molho de tomate caseiro. A gente tem a receita também aqui no canal do molho de tomate caseiro, também faz parte lá do meu programa Low Carb para diabéticos. 150 gramas de presunto, ou seja, por mais que seja um embutido, você pode adicionar sim, sem maiores problemas, porque o sódio por completo não vai ser uma quantidade tão exagerada conforme seja, por exemplo, uma lasanha tradicional. Então é importante você ter esse entendimento. Por mais que o presunto seja um alimento processado, que tem aditivos químicos, se você não exagerar nas quantidades, não tem maiores problemas. Qualquer coisa você diminui essa quantidade de 150 para 100 ou para 75, que é a metade, tá ok? Além de 200 gramas de mussarela, então nós estamos falando aí de uma quantidade de lasanha, um volume bem maior. E isso pode facilitar com que você possa comer uma quantidade, uma parte, você não precisa comer tudo e congelar para o outro dia e assim já ter uma refeição de forma planejada ao longo da sua semana. Fica essa dica. Além de sal e pimenta a gosto, 2 colheres de sopa de azeite. Então, nós estamos falando aqui de uma refeição bem completa, bem saborosa, que você pode adicionar, por exemplo, um molho à bolonhesa à base de carne moída. Então, junto desse molho de tomate caseiro, adicionar a carne moída ou, por exemplo, fazer uma lasanha de berinjela com frango e adicionar peito de frango. Vai da sua inteligência, da sua forma como você vai conduzir os seus alimentos e também a sua refeição. É uma estratégia boa porque você adiciona também proteínas que pode vir da carne moída ou do peito de frango, que são 2 opções excelentes para diabéticos, tá ok? Já a receita de número 5 é o omelete de pizza, que é uma receita que é muito saborosa e que pode substituir a sua pizza que você tem
tanto desejo em comer, que infelizmente vai fazer com que a sua glicemia suba por causa da massa que tem farinha de trigo, que tem adição de açúcares e assim por diante. Então, bora para a receita e os ingredientes. A massa leva 4 ovos inteiros, 30 gramas de queijo mussarela desfiado, ou seja, nós vamos ter 4 ovos, que é uma quantidade de proteínas legal, que vai dar saciedade, que vai dar volume, além de 30 gramas de queijo para dar uma liga maior. Leva também 4 colheres de sopa de requeijão para dar aquela cremosidade para o seu omelete de pizza. Sal a gosto, então não exagera na quantidade de sal por causa principalmente do sódio. 1 colher de sobremesa de alho em pó, que é para poder dar sabor, que é para poder fazer aquele tchan, aquele up a mais na sua receita, além de azeite. Isso é para a massa. Agora, para o recheio, 3 colheres de sopa de molho de tomate, 50 gramas de queijo mussarela desfiado e orégano a gosto. Mas, lembrando, você pode fazer de acordo com a sua vontade do dia. Não precisa ser necessariamente somente esse recheio. Você pode mudar, colocar, por exemplo, um frango desfiado, pode colocar o queijo mussarela, já fica outra pizza. Vai de acordo com os ingredientes que você tem aí na sua casa. É claro que não adianta nada você colocar alguma fonte de carboidratos, como por exemplo, adicionar farinha de trigo à massa ou adicionar algum alimento que tem carboidrato ao recheio. É importante que você tenha essa consciência e assim conduzir de uma forma melhor. E esse foi o vídeo contendo 5 receitas para você adicionar ao seu jantar. Não necessariamente você tem que comer todas essas receitas toda semana, mas são opções a mais para vocês entenderem sobre como conduzir a refeição do jantar e assim evitar que a sua glicose fique alta durante a noite, durante a madrugada e aos poucos ir reduzindo a sua hemoglobina glicada. Sem contar que foram receitas que têm grande quantidade de fibras, proteínas, boas fontes de gordura, baixa quantidade de carboidrato, vai te deixar saciado por mais tempo e assim você vai conduzindo melhor o seu tratamento e ganhando cada vez mais saúde, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo, pois pode ter algum amigo seu que tenha dúvidas em relação ao que comer no jantar e esse é um excelente vídeo para ele começar a mudar a opinião, mudar a alimentação dele e ter maior inteligência na hora de se alimentar à noite. Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, lá no Instagram, lá no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, um conteúdo de valor e espalha para cada vez mais pessoas. Agora eu quero que você pare tudo que está fazendo aí e deixe a sua nota de 0 a 10. Qual é a nota que esse vídeo aqui vale? Pois dessa forma eu vou entendendo o que vocês querem que eu grave aqui e assim vocês vão ganhando cada vez mais conhecimento que vão transformar em um tratamento mais eficaz, diminuir medicamentos e assim por diante, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal para continuar aprendendo a lidar com o seu diagnóstico de diabetes de uma forma leve, de uma forma inteligente, que vai te dar saúde, te livrar das tão temidas complicações e assim você vive em equilíbrio, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.